Vamos com destaque de Brasília agora. Um decreto publicado nessa semana aumenta o imposto sobre o cigarro e eleva também o preço mínimo do maço. E esse preço poderá aumentar, talvez levando-se a um incentivo do contrabando. Uma pesquisa realizada pelo Ibope em 2019 mostrou que 57% dos cigarros comercializados no Brasil têm origem ilegal, sendo 49%, quase 50%, contrabandeados, a maioria do Paraguai, e 8% de fabricantes brasileiros sem autorização. O presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, o Edson Vismona, participa agora ao vivo com a gente no Fast News. Bem-vindo, obrigada pela participação. Eu que agradeço e uma boa tarde a todos. Agora, Edson, a gente tem realmente esses dois lados para serem analisados, como essa decisão do governo de aumentar o preço mínimo a partir de setembro e elevar a alíquota do imposto sobre o cigarro a partir de novembro. Existem aqueles que dizem, e ancorados apoiados, melhor dizendo, por entidades de saúde, entre elas o INCA, de que essa elevação nos preços dos maços pode desencorajar ou diminuir o estímulo para a compra de cigarros por parte dessa população fumante. E há esse outro grupo, essa outra ala que eu destaquei no começo, que diz que esse aumento nos preços pode encorajar o aumento do mercado ilegal. Queria que você explicasse um pouquinho sobre esses dois pontos e de que lado você está na discussão. Não se trata de lado, se trata de fatos. Eu não estou aqui tratando de teses, estou tratando de fatos comprovados, que a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconhece. Essa alegação daqueles que defendem o aumento de impostos para diminuir consumo poderia ser verdadeira se não tivesse a influência direta do mercado ilegal, do contrabando no Brasil. Esse é o fato. Nós já temos o contrabando dominando o mercado brasileiro. E ele vai ser incentivado com o aumento do imposto do preço do produto legal. O imposto vai inserir no aumento do preço do legal, favorecendo o fato concreto, demonstrado, da presença do contrabando, do cigarro ilegal, também fabricado no Brasil, temos isso também, não é? Além do contrabando, nós temos fábricas clandestinas produzindo cigarros falsos dentro do território brasileiro. Esses serão claramente beneficiados, prejudicando o mercado legal. Ou seja, o consumo, essa grande preocupação daqueles que defendem o aumento do imposto como inibidor de consumo, o consumo vai ser incentivado, só que é o consumo do produto ilegal. Isso é um fato. Em 2016, quando houve o último aumento de impostos, o mercado brasileiro tinha uma cifra de 30% na ilegalidade. Em 2019, 3, 4 anos depois, chegou a 57%. Esse é o fato. E é muito claro, evidente, não tem nem o que discutir. Aumentou o imposto, se aumenta o preço. Só que o ilegal não paga nenhum imposto, ele é beneficiado, porque ele vai continuar podendo levar produtos mais baixos, atraindo e aumentando o consumo da população de baixa renda, que vê o preço. E o preço vai ficar muito mais baixo em comparação com o legal, que vai ser majorado pelo aumento de impostos. É cristalina essa relação econômica óbvia. Aumenta imposto, aumenta preço. E quem não paga imposto é beneficiado, porque terá um preço mais baixo e, com isso, ocupará o espaço do mercado ilegal. Ressalto também que cada vez mais as organizações criminosas, as milícias, ocupam esse espaço, são financiadas pelo mercado ilegal e vão também ser beneficiadas, porque terão mais poder, oferecendo produtos mais baratos por não pagar nada de imposto, estarão mais fortes dentro do mercado. Há uma situação muito surpreendente, né, no Rio de Janeiro. Mais de 40% das cidades e da região metropolitana, você tem regiões nessas cidades que é proibida a venda do produto legal pelas milícias. Esse é o fato, não estou falando de teses. Por isso, eu afirmo, o fato econômico, ele se impõe. Aumenta o imposto, aumenta o preço do legal, favorece o produto ilegal, o contrabando, ou aqui fabricado de forma clandestina, porque esse não paga nada de imposto. Já vimos essa história e aconteceu exatamente isso.
pulou de 30% para 57% com o aumento de imposto. A arrecadação caiu. São fatos claramente demonstrados. Agora, Edson, e o combate ao contrabando e à ilegalidade sob o aspecto da fiscalização? Houve algum avanço nos últimos anos em relação à fiscalização? Porque é um problema muito latente no Brasil, o contrabando de cigarros. Não há quem não saiba disso. Nós avançamos nessas políticas de fiscalização para coibir esse tipo de crime? O comércio ilegal é um fato econômico criminoso. Depende de oferta e demanda. Falamos de demanda, é preço, que é aumentado pelo aumento de impostos. Aumenta o imposto, aumenta o preço. Com isso, você inibe a demanda do ilegal, mas favorece e incentiva a demanda do ilegal. O outro lado é a oferta. A oferta é com repressão. Nós temos que tirar esse produto ilegal do mercado. Tivemos várias ações integradas, vem crescendo o volume de apreensões. Porém, isso não é suficiente. Não é justo a gente jogar nas costas das nossas forças policiais o ônus isolado de combater, e tem que combater, claramente tem que combater, a oferta desses produtos. É necessário, mas é um lado da questão. O outro lado é demanda. Se a demanda é incentivada, nós vamos ter cada vez mais a oferta de produtos, porque a vantagem econômica é muito grande, como disse, financiando organizações criminosas e milícias. Então, é importante sim, avançamos sim, mas a situação tem que ser vista pelos dois lados, da oferta e da demanda. Gustavo Segré? Boa tarde, obrigado pelo seu tempo. A pergunta tem a ver com uma questão um pouco mais econômica. O governo, em geral, os governos progressistas têm uma determinada dificuldade de pensar em descer os impostos. A carga tributária sempre teve que subir, né? E isso prova, e atentamente escutando o senhor, que não resolve a questão da arrecadação e que favorece a delinquência, a bandidagem, o contrabando, a questão ilegal. O senhor não acha que teria que ir pelo lado um pouco ao contrário? Ou seja, quando diminui o imposto, favorece a legalidade e aumenta a arrecadação, porque muita gente vai preferir ir ao seguro, não correr risco da saúde, ter um produto que talvez é falsificado, tenha algum problema na fabricação ilegal, como o senhor demonstrou. Por que o senhor acha que tem tanta reticência por parte do governo para ir por esse caminho que parece, a priori, o mais lógico? É mais uma lógica que a gente tem que enfrentar, não é? Se você aumenta as despesas públicas, você não tem um controle mais efetivo desses gastos, não combate desperdícios, a questão da corrupção, você tem que aumentar a arrecadação. E aí acredita-se que aumentando imposto se aumenta a arrecadação. Não é verdade. O caso dos cigarros prova que isso não acontece. O mercado ilegal, como um todo, o cigarro é um exemplo, mas temos vários outros produtos, mais de 15, mas o nosso radar tem 50 produtos sofrendo com a ilegalidade. A grande preocupação desses segmentos industriais, mas, como disse, mais de 50 produtos industriais brasileiros são duramente prejudicados pela ilegalidade. É que tenhamos, e parece que isso infelizmente vai acontecer, aumento de impostos em vários desses segmentos. Aumentou o imposto, aumenta preço, você aumenta a atratividade do ilegal, porque ele não paga nada de imposto. Essa é a realidade. Então, na questão da reforma tributária, na regulamentação, nós estamos debatendo esse ponto, é procurar, pelo menos, impedir que haja aumentos. Falar em diminuição, que seria o ideal, todo contribuinte gostaria disso, me parece difícil, porque nós não conseguimos fechar as contas públicas. Então, falar em diminuir impostos nesse momento me parece uma quimera, infelizmente. Mas esse é o caminho, inclusive comprovado por pesquisas. A FEComércio do Rio de Janeiro fez uma pesquisa no ano passado e vem fazendo essas pesquisas anualmente, e ela apontou essa pesquisa o óbvio. Perguntado ao consumidor, você compra produto ilegal? 60%, quase 70% disse sim, eu compro. Por quê? Porque o preço é mais baixo, é mais barato. Por que ele é mais barato? Porque o ilegal não paga imposto. E a quarta pergunta, o que você recomendaria fazer para que você pudesse comprar um produto legal? Diminui o imposto do legal, ele fica mais barato e eu compro o legal, por óbvio, porque é um produto que tem qualidade, que atende às normas técnicas. Então, é essa a lógica. Nós estamos falando aqui tudo de uma lógica econômica muito evidente, né? Aumenta imposto, aumenta preço.
Aumentou o preço, você aumenta a vantagem do ilegal, porque ele não paga nada de imposto. O ideal seria, assim, que tivéssemos diminuição de impostos, onerando a cadeia produtiva brasileira e, com isso, oferecendo produtos mais baratos. Oxalá, em alguns segmentos, talvez isso possa acontecer, mas a equação tem que fechar. E é essa a nossa grande dificuldade hoje. Pelas suas explicações, Edson, acredito que a possibilidade de um imposto seletivo ou imposto do pecado sobre cigarros, por exemplo, teria a mesma lógica de preocupação que você nos apresentou em relação a essa medida do governo, né? Desde o início das discussões de uma reforma tributária, nós temos defendido isso. Não aumente imposto, porque você aumenta a participação do ilegal em todos os segmentos produtivos. E sempre demonstramos isso com fatos. Demonstramos com fato o que ocorreu com o cigarro. Aumentou o imposto, pulou de 30% para 57% de participação. Com o imposto seletivo, é a mesma situação. Nós temos apresentado esses dados para o parlamento, para o governo, para o Poder Executivo, demonstrando exatamente essa lógica. Se o imposto seletivo repercutir no aumento do imposto dos produtos que tiverem a inserção desse imposto, você vai aumentar o preço e você vai aumentar a ilegalidade. Isso vale para qualquer produto, em qualquer situação, é da economia, é a lógica econômica que se impõe. Bom, nós conversamos com o presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, Edson Vismona. Muito obrigada pela participação. Bom sábado, bom fim de semana, Edson. Até a próxima. Para vocês também, agradeço a oportunidade e fico à disposição. Um grande abraço.